Boa noite aí, pessoal. Bom, hoje vamos para a aula de revisão, né, sobre indução matemática. Essa aula de indução matemática foi a última aula, na quinta-feira, onde eu apresentei o que é uma indução, né? Na verdade, eu apresentei a indução de duas formas. Uma como um princípio da indução matemática, e é assim que muitas das vezes a gente usa, a gente se refere, numa outra vez eu mencionei ela como um teorema, sendo que foi um teorema que eu não demonstrei. Eu até fiquei de colocar a demonstração para vocês. Eu posso fazer isso, que é mais a título de curiosidade, mas que é uma demonstração que ela é por contradição, então é até legal para vocês verem um exemplo de uma técnica. Na verdade, posso até pôr numa lista, né? E como lista tem gabarito, vocês vão ver isso no futuro. E hoje o intuito é trabalhar isso, né? O que a gente aprendeu na aula passada. Eu espero que os exemplos da aula passada vocês lembrem deles, né? Mesmo sabendo que às vezes o tempo é um pouco mais corrido, rever o conteúdo pode ser um pouco mais complicado, mas é bom que nesses exemplos aqui da aula de hoje a gente relembra também o conteúdo que foi, né? São, sei lá, 6 questões que tem aqui, 7 questões. Teoricamente são pequenas, são rápidas, mas que, né, a gente vê com bastante atenção, bastante cuidado, e vamos ver até onde a gente vai. Também tem muito repeteco do que a gente já viu na aula. Tem questões aqui que são parecidas com outras anteriores que a gente viu, a gente vai ver na própria revisão. Então, é bom para reforçar isso de vocês, né? Tá legal? Bom, então, vamos lá. A primeira questão, não lembro se essa aqui não coloquei na aula, não. Foi a soma dos n primeiros naturais, isso que está lá na aula, né? Então, isso aqui é tudo que vai estar aqui vai ser mostra por indução, exceto uma questão que, inclusive, é algo que a gente já viu numa revisão passada, a gente vai chegar lá. Mas essa primeira aí é mostrar por indução que a soma dos n primeiros números naturais ímpares é igual a n ao quadrado. Eu lembro essa proposição a gente ter demonstrado, não por indução, mas usando uma técnica direta. Vocês lembram disso? Né? Essa daqui é qual aula, hein? Já até esqueci, a aula 13. A indução a gente viu na 13, né? Então, na aula 12 ou na aula 11, eu acho que na aula 11 eu mostrei isso lá, usando justamente algo que relacionava muito ao a soma dos n primeiros naturais. Lembram disso? Era um corolário, inclusive, um corolário do teorema em relação à soma dos n primeiros naturais. Como consequência, a gente conseguia provar esse corolário. Só que aqui eu quis colocar justamente para dizer como um enunciado pode ser provado de mais de uma forma. A gente já viu como provar isso usando a técnica direta. Aqui o intuito é mostrar esse mesmo resultado, mas usando indução, tá? Então, antes de começar a gente fazer e tal, vocês recordam como a gente usa a indução para provar as coisas? O que a gente não pode esquecer da mecânica, né? Do trabalho com a indução. O que a gente tem que fazer com a indução? Como a gente vai provar algo por indução? Qual é a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente tem uma indução para provar? Quando a gente vai usar a indução para provar algo? Acho que a primeira coisa é estabelecer a base, né? Provar que é verdadeiro para a base. Ok, então, primeiro, isso, você tem que entender a base, você tem que provar que aquilo vale para a base. Mas, depois disso, o que vem depois disso? Depois que você consegue verificar que a base é verdadeira. A gente supõe a hipótese para um Uhum. K e se é verdadeiro para o K, então é verdadeiro para K mais um. Isso mesmo. Então, o que a gente não pode esquecer são essas 3 etapas da indução. A primeira coisa que você tem que fazer é você relembrar que existem essas três etapas: base, hipótese e passo. Tem que ter isso, tá? Então, é detalhando essas coisas que você mostra algo por indução. Bom, aqui eu já tenho a resposta, né? Mas o que é a base aqui? O que significa a base da indução aqui?
nesse resultado em particular, nesse enunciado aqui? O número 1. Isso, porque ó, os n, né, então é um valor qualquer que seja ímpar. O primeiro, então, é quando n é igual a 1. Então, qual é a propriedade que você quer provar? Professor, eu não posso usar como base, tipo, 3? Vai fazer Não, diferença? porque você quer que vale para todos os naturais ímpares. Qual é Ah, o ok. primeiro natural ímpar? É 1. Entendeu? Em Entendi. alguns enunciados, você vai ver que a base não vai ser esse número 1, vai ser um primeiro elemento, e esse primeiro elemento pode ser que seja 2, pode ser que seja 3, igual a gente viu na aula passada, quando eu mencionei, na verdade eu não lembro se tinha algum exemplo que se encaixava. Ah, tinha sim. Na verdade, o segundo exemplo, a base era 2, né? Sobre os primos. Então, o primeiro elemento a satisfazer essa propriedade era o 2. Então, a base lá era 2. Aqui é o 1, porque são os primeiros, né, naturais ímpares, né? Então, um tem que estar dentro. Então, o que você tem que colocar no início da sua resposta, é claro que isso não é uma regra. Se você for pegar um exercício de indução em qualquer outro lugar, pode estar diferente, na verdade, essa é escrita, mas como eu estou ensinando isso a vocês, então eu estou fazendo do jeito mais claro possível para que vocês, na hora de escrever, entendam o que vocês estejam fazendo e passe essa clareza para quem vai ler, tá? Então, primeiro de tudo, você põe a propriedade. A propriedade que você quer mostrar é essa. Então, a propriedade é que a soma de 1 até... Aqui eu resolvi colocar os n primeiros ímpares. Então, o primeiro ímpar é o 1, o segundo é o 3, o terceiro é o 5. Qual é o enésimo número natural ímpar? Aqui vocês já estão vendo que é o 2n menos 1. Mas está claro para vocês que é o 2n menos 1? Professor, essa de 2n menos 1 é aquele mesmo princípio que você tinha falado do número par, lembra? Se eu não me engano, Isso, que era 2k, aí o ímpar seria 2k mais 1. isso. É nessa mesma ideia, né? É nessa mesma ideia aí. O ponto é o seguinte: um par, você sempre pode escrever ele dessa forma, um 2n, e aí lá eu botei 2k, né? Se eu estou botando n, por que eu estou usando n também? Agora, o ímpar. Você concorda que eu posso escrever um ímpar como 2n menos 1, ou como um 2n mais 1, né? Porque é sempre o antecessor de um par é um ímpar, e um sucessor de um par é um ímpar. Aqui está o antecessor, aqui está o sucessor. Agora, por que que eu estou usando aqui esse 2n menos 1? Por que eu não botei o mais 1? É o último elemento, professor. Isso. Mas agora, porque o último elemento é o 2n menos 1 e não é o 2n mais 1? Porque o n ele começa por 1. E se fosse 2n mais 1, ficaria 2 vezes 1, que é 2, mais 1, que é 3. E o que é que tem? Fala mais aí. O que que tem? Que a gente quer começar com n igual a 1. Ok, você quer começar com n igual a 1. Então, para começar com um n igual a 1, escrever assim dessa forma, isso se refere a qualquer valor que aparece aqui, ele pode ser escrito dessa forma, como um 2n menos 1. O ponto é, você vai variar, né, para gerar o 1, então é porque ele é um 2 vezes 1 menos 1. Isso você conseguiu gerar um número 1. Para gerar o número 3, então você escreve ele como 2 vezes 2 menos 1. Então, qualquer número que aparece nessa série, que aparece nessa soma, ele pode ser escrito dessa forma. Então, por isso que a gente escreve o menos e não o mais 1, como o Isaac comentou, porque se colocasse o mais 1, o primeiro termo aqui teria duas possibilidades para ele. Ou, se você começasse com o 1, o primeiro seria o 3, né? Porque o 2 vezes 1 mais 1
isso é igual ao 3. Mas se você começasse com um 0, isso sim seria igual a 1. O ponto é que a gente tratando dessa forma que aparece aqui, a gente associa justamente a base a ser o 1. A base é o 1 e não o 0, aqui como a gente está tratando nessa escrita, até porque a gente quer considerar todo o N natural. E a gente está assumindo, desde a aula passada, que 0 não entra nessa história de ser natural. E sim, o 1 é o primeiro natural. Perfeito? Entenderam? Agora, se por acaso você estivesse considerando o 0 como natural, aí sim você escreveria como 2n mais 1 e a sua base seria o p em 0. Entenderam? Tá claro isso? Professor, mas eu acho que aí a gente teria um problema. Hum. Porque se a gente começasse pelo 0 com 2n mais 1, tudo bem, o zero, né, nessa fórmula daria 1. Mas o n ao quadrado daria 0. E aí a gente não teria que esse enunciado é verdadeiro. Hum, não. Ah, o n seria 0, né? A base considerando 0. Assim, Verdade. Isso aí, não daria. Então, a gente ter considerado aqui o conjunto dos naturais, né? E não incluir o 0, também tem essa justificativa, não é verdade? Muito bem. Isso. Aí, no caso, Isaac, na verdade, você teria que mudar, né? Aqui, provavelmente, aplicaria a n mais 1. O resultado seria diferente. Seria n mais 1 ao quadrado. isso aí Entendeu? ficaria bom. Aí resolveria o problema. Poderia. Né? Mas aí mudaria tanto o enunciado quanto o, o conjunto que a gente está considerando, né? Seria não os naturais, mas sim os inteiros, enfim, os inteiros não negativos, né? Tá, mas beleza. Tá claro para vocês, então, por que que veio esse 2n menos 1 na história, tá? Então, justamente para a gente associar a base ao 1, porque ele, o 1, é o primeiro elemento natural, recapitulando o que a gente viu na aula passada, né? O conjunto dos naturais, ele começa com o 1, certo? Então, essa é a base que a gente tem que associar aí. Então, a base, ela acaba sendo direta, mas ela tem que ter um jeito de escrever muito forte. Você não pode escrever simplesmente, tá, na base, então você bota que 1 é igual a 1 ao quadrado e pronto, acabou. Isso daqui é um jeito que a gente vê muito aparecer em respostas. Para ser mais rápido, eu peço a vocês, por favor, atenção à escrita. Na verdade, é uma exigência, né, que eu peço desde o início do curso, né? Eu descontei muitos pontos de vocês desnecessariamente na primeira prova por conta disso. Eu via que talvez vocês sabiam, mas o jeito que vocês escreviam não estavam bem direitinho, então eu descontava ponto. Aqui é a mesma coisa. Se você escreve 1 igual a 1 ao quadrado, eu não sei o que você está dizendo. Parece que você está dizendo que você já está afirmando que essa igualdade aqui é verdadeira e pronto. Apesar de eu conseguir entender que é, mas apesar disso, você tem que pôr. O lado esquerdo, a gente tem, pela fórmula, né, que é 2n menos 1 para n igual a 1. Então, é 2 vezes 1 menos 1, isso é igual a 1. E isso é o lado esquerdo, né? Enquanto que o lado direito é simplesmente você verificar se 1 ao quadrado, qual é o resultado disso. Isso é igual a 1. Então, com isso, você conclui como os resultados aqui deram iguais, então isso daqui é igual a isso daqui. Então, a base é verdadeira. Entenderam? Ih, eu tenho que fazer a declaração de imposto de renda. Vocês já fizeram isso? Ainda não fiz, eu acabei de receber o e-mail. Fazer o quê, professor? Declaração de imposto de renda. É até o final do mês, né? Professor, vai perder 15% aí, ó. Só Pois tristeza. é, vou perder a minha riqueza toda que eu tenho. Então, entenderam? A base está fechadinha? Ok?
Tá ok, Então a gente perfeito. precisa de duas equações aqui, uma para cada lado daquela Uhum. parte. Beleza. Isso. Tá? Depois é a hipótese. Você vê que a hipótese, ela é super diretona, porque você não está provando nada. Se vocês lembrarem que eu falei lá na aula eu coloquei até colorido, né? Vamos mostrar, vamos supor. Era assim que eu coloquei lá na aula, né? Então, é ruim sonegar imposto, tá doido? Se bem que, né, eu não ganho muito, mas é, tem que fazer tudo direitinho, gente. Que isso? Então, a hipótese você vai supor, tá? Não vai provar. Você vai supor a hipótese ser verdadeira. A hipótese é verdadeira é o seguinte, é você dizer que a sua propriedade era verdadeira para um PI, para um PK, para qualquer um que você tome de um, então é todo natural, né, que você tome de um até K, para um K pertencente aos naturais. Então, isso aqui é exatamente aquela ideia que eu falei lá do dominó. Você supor a sua hipótese verdadeira, você está dizendo, ó, daqui até algum lugar qualquer, tudo aqui é verdadeiro. Essas pedras são derrubadas, lembra aquela analogia? O que vem aqui, a gente não sabe. O que vir depois, a gente não sabe. Então, por isso que a gente só escreve a soma dos I e S nos primeiros termos, onde I vai lá do 1 até o K, então é até PK, essa soma aqui é verdadeira, ou seja, ela é igual a n ao quadrado, como era lá, então aqui dos I e S nos primeiros termos é I ao quadrado o valor dessa soma, tá? Ok? Professor, ali não seria para todo I igual a 1 menor do que K? Ou I, tipo assim, onde você está dizendo que o I começa em 1 naquela parte do para todo ali? Então, o I, ele tem que ser menor ou igual que K. E maior do que 0? Tá, poderia ter colocado também I maior ou igual que 1, tá? Eu estou aqui meio que no mundo dos naturais, né? Ok. É no mundo dos naturais que a gente se refere à indução, certo? Então, por isso que eu não coloquei aqui, mas sendo mais completo, mais detalhado, você bota assim, tá? Você pode pôr, tá legal? Ok, então vamos para o passo que aí eu estou colocando aqui por baixo só para ir mostrando aos poucos. Vocês conseguem ver bem o que está aqui embaixo? O que vai vindo aparecendo e tal? Tá bom assim para vocês? Uhum. Tá. Sim, tá show. Então o passo, assim como você tinha a base que você mostrava algo, na hipótese você supunha algo, na base você mostra também, assim como a base, no passo. Então, primeiro, outra coisa que eu chamei a atenção na última aula. Você põe o que você quer. Você quer mostrar a propriedade verdadeira em P de K mais 1. Então, você quer concluir, no final aqui dessa etapa, que a soma dos K mais 1 primeiros termos ímpares é igual a K mais 1 ao quadrado. Ok? Então, essa soma desses K mais 1 termos ímpares é justamente essa soma, né? Que vai do 1 até o késimo termo. E o seguinte do késimo é o késimo mais um termo. Mas o késimo mais um termo não é K mais 1, certo? É o próximo termo que satisfaz essa regra de formação. Ou seja, é duas vezes esse termo que você está considerando, ou seja, é o termo K mais 1 menos 1. Ok? Que o késimo mais um termo é esse daqui, você vê como é diferente do exemplo que a gente fez na última aula. Lá, era a soma dos K primeiros termos, então era 1, mais 2, mais 3, e aí até K. Isso aqui era igual a alguma fórmula, como estou interessado nela agora. O passo que você queria provar é que a soma dos K mais 1 primeiros termos, então, não é só até K, mas é até K mais 1. Depois do K vem o K mais 1, né? Isso é igual que a gente queria provar, alguma outra coisa lá.
Aqui funciona da mesma forma, mas os termos não são exatamente iguais aos valores, né? O késimo mais um termo, o que aqui é exatamente igual a k mais um, aqui não é igual a k mais um, né? É o próximo ímpar. O próximo ímpar é isso, 2 vezes k mais um menos 1. Entenderam isso? Só reforçando, de novo, ponha o que você quer. E depois você usa a sua hipótese para chegar até ali, ou faz uma manobra que eu vou explicar em alguns exemplos aqui que vão aparecer, tá? Bom, então o que a gente tem? Tem que usar a hipótese, né? Vou pôr logo direto aqui, eu vou detalhando aos poucos. Então, o que a gente tem da hipótese? A gente tem da hipótese a soma desses K primeiros termos, tá? Que é ser igual a K ao quadrado. A estratégia aqui é exatamente igual à estratégia do primeiro exemplo que a gente viu na aula passada. O que você tem que olhar é o quê? É o que você tem da sua hipótese e aonde você quer chegar. E você vê o que falta. Então, por isso que em ambos os lados dessa expressão, a gente pega e soma por esse termo aqui. Não é um termo mágico que ele aparece, mas é porque justamente, inicialmente, você sabia que você queria que tivesse isso. Então, o objetivo de inicialmente você pôr o que você quer é esse. É para você conseguir ter um norte bem claro de onde você quer chegar. Então, você vai e põe o que está faltando. Colocar o que está faltando, nesse caso, é somar esse termo aqui do lado esquerdo, mas não somente do lado esquerdo em relação à sua hipótese. Se você quiser manter a igualdade, o mesmo termo que você soma do lado esquerdo, você tem que somar do lado direito. Isso é verdadeiro, ou seja, essa igualdade é verdadeira por hipótese. A hipótese ajuda a gente nisso. Aqui a gente aplica fortemente a hipótese. A gente tem uma igualdade que é verdadeira por conta da hipótese, e você somou alguma coisa igual a ambos os lados, em ambos os lados. Então, a igualdade continua verdadeira. Então, você vai trabalhar agora com isso daqui. Isso daqui, no final das contas, você tem que concluir que é exatamente igual a isso. Tá? Então, isso daqui é onde a gente vai trabalhar para conseguir concluir a igualdade com isso. Cuidado ao jeito que você está resolvendo, tá? Isso é uma coisa que eu falei também, que chamei muita atenção na última aula. Você nunca, de início, você vai supor que isso é igual a isso. Você não pode supor isso de início. Que onde você quer chegar aqui já é igual a isso. A gente nunca supõe isso. O que tem que fazer é trabalhando nessa igualdade, resolvendo algoritmos mesmo, conseguir chegar até onde você quer. Que aqui simplesmente a gente tem que essa expressão, ela é igual a esse trequetinho aqui, que só foi, né? Multiplicou aqui, então passou a ser esse negócio. Resolvendo essa conta aqui, passou a ser k ao quadrado mais 2k mais 1, que é simplesmente o produto notável de k mais 1 ao quadrado. Então, você foi capaz de, a partir da sua hipótese, conseguir chegar no seu caso seguinte, que foi verificar que a soma dos K mais 1 primeiros termos ímpares é igual a K mais 1 ao quadrado. Então, você tem que a propriedade em K mais 1 é verdadeira. Tá claro, gente? Posso para a próxima? Professor, Oi. ali no onde você disse assim, né? K mais um ao quadrado. Eu poderia trabalhar também essa equação para facilitar lá no final? Uhum, uhum. Beleza. Isso é uma coisa que a gente chama de fazer engenharia reversa, tá? Você tem essa expressão, você sabe que é nela que você quer chegar. Pode ser que apareça isso aqui mais à frente, tá? Ó, você tem essa expressão, você sabe que você quer chegar nessa igualdade, a esse produto notável aí. Então, uma coisa que a gente faz, meio que para entender o que tem que ser feito, o que tem que ser trabalhado aqui, pega um rascunho e nesse rascunho você desmembra essa equação.
Não vai aparecer na sua resposta esse lado que você está fazendo, mas você meio que trabalha aqui dentro e aí você vai abrir a expressão. Você sabe que k mais 1 ao quadrado, por exemplo, é igual a k ao quadrado mais 2k mais 1. Isso é resolver o produto notável, né? Você chegou até aqui. Tem como você fazer mais alguma coisa aqui? Pode ser que tenha. Pode ser que, às vezes, esse k, esse 2k, você consiga reescrever ele como sendo um k mais k, ou esse 1 igual está aqui, esse 2 menos 1. Enfim, às vezes é interessante você trabalhar um pouquinho nesse lado aqui, mas num rascunho, para justamente você, pô, daqui você veio para cá. Vamos supor que você fosse capaz, de modo fácil, sair daqui e vir para cá, no seu rascunho. E no seu rascunho também, você fosse capaz daqui, você vir para cá. Então, entendendo esse processo, que é tudo isso, é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, você já na sua resposta, você sabe o caminho que você pode percorrer. Daqui vir para cá, que vem para cá, que vem para cá. Então, é meio como você pegar onde você quer, trabalhe um pouco ali para você te ajudar um pouco no seu caminho ao que você tem que fazer. Vamos ver se vai aparecer algum exemplo a seguir que a gente vai executar isso. Tá? Ok? Ok. O próximo exemplo é um que eu não apresentei para vocês em aula, e ele é bem interessante também. Mostre que 8 divide essa expressão aqui para todo n pertencente aos naturais. Toda questão que tem por indução, você tem que entender qual é o universo que você está considerando. Aqui é para todos os naturais, aqui também para todos os naturais. Apesar de não aparecer isso de modo explícito aqui, a gente sabe que a gente quer para todos os naturais ímpares. Então, vai associar a todos os naturais, porque todos os ímpares, na verdade, todos os naturais são utilizados para escrever algum ímpar, né? Então, por isso que o universo é de todos os naturais. Enquanto que aqui são todos naturais. O que a gente tem que entender? Bom, aqui, ó, foi algo escrito em que uma expressão de igualdade não foi aparecida. Não apareceu, né? Nada que fosse uma soma é igual a alguma expressão. Nesse enunciado não apareceu. Então, por isso que eu escrevi assim, para que com isso a gente conseguisse trabalhar melhor a indução. Entender base, passo, hipótese lá, somando coisas e tal, a partir dessa expressão. Então, isso que não foi aparecendo uma expressão, eu escrevi de modo equivalente a ser. A mesma coisa aqui, não tem uma expressão exatamente aqui. O que significa 8 dividir 3 elevado a 2n menos 1? O que significa isso em termos de expressão? Então, o primeiro ponto é esse, não somente saber as etapas, que tem que ter base, hipótese e passo, mas é também entender o enunciado apresentado, claro, né? Qual é o enunciado aqui, você dizer que 8 divide 3, 2n menos 1? Qual é o enunciado para isso? O enunciado em termos de equação, né, de expressão. Qual é uma expressão matemática que pode escrever isso? O que significa 8 dividir essa expressão? Eu acho que tem duas formas de dizer. Uma é dizendo que essa expressão 3 elevado a 2n menos 1 tem um fator em comum com 8, ou dizer que essa expressão 3 elevado a nanã deixa resto zero na divisão por 8. Na verdade, essa forma que está aqui e essas duas que você falou, realmente elas são equivalentes, querem dizer a mesma coisa. Mas ainda assim não tem uma expressão matemática para isso. O que significa você dizer 8 dividir esse termo aqui? Significa esse número ser igual, talvez é o que assemelha mais o que você falou aí, Isaac, na primeira forma, é você dizer que o 8, você falou que o 8 é fator comum, né? 8 ser fator comum significa
essa expressão poder ser escrita como um 8 vezes alguma coisa. Ou seja, isso daqui é igual a um 8 vezes um Q, isso para algum Q que pertence aos inteiros. Entendeu? Então, o primeiro ponto é esse. Faz parte dessa reescrita do seu enunciado apresentado, você entender qual é a expressão que você tem que trabalhar, tá? Então, bom, aqui é isso. Você falar que 8 divide 3 elevado a 2n menos 1, significa você dizer que 3 elevado a 2n menos 1 é igual a um múltiplo de 8, né? É igual a um 8Q. Então, o 8 divide esse termo aí, tá? Isso é propriedade, e aí, de novo, recai muito parecido da questão anterior. Você tem base, a base, então, você quer, é para todos naturais, a base é mostrar que o P1 é verdadeiro. Então, P1 ser verdadeiro é você verificar o que é isso daqui. Isso daqui é 3 elevado a 2 vezes 1, que é 2, né? Então, 3 elevado a 2 é 9, menos 1 é 8, tá? Então, como 8 é divisível por 8, a base está aprovada. Tá claro esse portanto aqui que apareceu? Esse portanto foi só para reforçar que o que está sendo posto aqui é simplesmente isso daqui, ele ser de fato igual a 8. E depois é você concluir o que você quer, que é ser múltiplo de 8. Entendeu? Então, por isso que eu coloquei como 8 divide 8, a base está aprovada. Entenderam? Tá? Entenderam essa escrita? Sim? Sim. Então, a hipótese é muito similar ao que a gente já sabe, tá? Então, vamos para o passo. Então, a hipótese, vamos supor, né, seja verdadeira e tal, esse PK, então é essa fórmula daqui, aqui é Q', né? Então, 3 elevado a 2K menos 1 é igual a 8Q', para Q', né? Q' pertencente aos inteiros, tá? De novo, igual eu falei também na aula passada, se eu usasse essa mesma letra aqui, 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 não estaria correta, né? Na verdade, poderia até, não estaria correta porque isso daqui eu estou escrevendo bem genérico, né? Bem genérico. E aqui, apesar de ser genérico, desse K poder ser qualquer coisa, eu acabo particularizando ao passo que eu escolho o K. Então, foi bom eu ter trocado as letras e não ter utilizado a mesma letra. Tá? Então, o passo, o que a gente quer fazer, vamos mostrar que seja verdadeiro para PK mais 1, ou seja, e de novo, ó, eu só copiei e colei, não me ative essa troca que eu deveria fazer. Tá? Então, é que PK mais 1 é que essa expressão em função de K mais 1 é igual a um múltiplo de 8, né? Então, 8 divide esse treco aqui, onde, então, se é um múltiplo de 8, isso é igual a 8 vezes Q duas linhas, e esse Q duas linhas pertence aos inteiros. Isso é o que a gente quer provar. Tá legal? Beleza. Ali na hipótese, não precisava colocar aquele menor ou igual? Poderia, assim como aqui atrás foi colocado, né, na questão anterior foi colocado, mas não era necessário. Eu quis colocar esses dois tipos de resposta justamente para mostrar o que pode ser feito na indução, tá? Não era necessário você colocar todo mundo que vinha até o K aqui, porque justamente não é necessário para fazer o passo. Na verdade, nem aqui era necessário. Eu poderia colocar direto PK, tá? Ao invés de CI, poderia ter colocado o PK aqui e tudo em função de K e não ter isso daqui aparecendo, mas somente isso daqui, tá? Poderia também. Eu só quis colocar porque eu quis. Não tem uma necessidade aqui inerente para resolver a questão, algo que utilize para fazer o passo de indução
coisas que venham antes do k-ésimo termo. Então, não precisava ter toda essa informação aqui sendo passada. É igual eu falei na aula passada sobre a separação de indução fraca e de indução forte. Às vezes é necessário você garantir a hipótese para mais do que um único termo, ou seja, para todos os termos que venham antes do k-ésimo termo também, porque para fazer aí o passo de indução, mais do que um termo anterior foi necessário para você ir para o k-ésimo mais um. Aqui não foi necessário, mas também não está errado você mencionar que todo mundo aqui é verdadeiro, entendeu? Então, da mesma forma aqui, como não é necessário você utilizar informações que você sabe anterior ao k-ésimo termo, então eu não coloquei, entendeu? Mas poderia ter colocado se quisesse. Entendeu, Isaac? Entendi. Professor, se a hipótese a gente só repete a propriedade, o enunciado, por que a gente precisa escrever ela de novo? Não precisa, assim, no sentido formal, matemático, não precisa. Eu só ponho, e eu peço que vocês ponham, para que vocês tenham noção da expressão que você tem como verdadeira, para justamente você ver ela aqui e você ver que ela vai aparecer de novo em algum lugar que não passo. Então, por isso. Agora, se você tem essa clareza grande do que é a hipótese e como é essa expressão dela, onde você vai aplicar, teoricamente não precisa. Eu só recomendo que você ponha para ficar claro esse passo a passo na mente de você, ou na sua mente, entendeu? Beleza. Então, tá, isso é o que a gente quer fazer, né? Então, queremos mostrar que a propriedade em K mais 1 é justamente essa fórmula, e está todo mundo claro com essa fórmula, né? Porque a função aqui, no caso, né, não é bem uma função, mas a variável que está aqui é esse K mais 1, e é justamente na variável aqui N que a gente tinha anteriormente. Então, vai ser K mais 1 agora, 3 elevado a 2, que multiplica K mais 1, menos 1 aqui embaixo, isso é igual a um múltiplo de 8. Então, vamos olhar o que significa essa expressão, tá? Esse jeito de resolver, ele é um pouquinho diferente do exemplo anterior. O exemplo anterior, a gente parte da expressão que é a hipótese e consegue chegar à expressão que é aquela que a gente quer. Aqui, eu resolvi fazer de um jeito um pouquinho diferente, que é o seguinte: a gente quer mostrar que essa igualdade é verdadeira. Então, inicialmente, você não vai supor que ela é verdadeira, porque você não sabe disso. O que você quer chegar é a conclusão que a igualdade é verdadeira. Mas, para chegar até essa conclusão, você vai, então, partir dessa expressão que você tem. Então, é ela que está aparecendo aqui, no início do seu passo, da sua resolução no passo, é ela que você vai trabalhar. Trabalhando nela, você vai conseguir encontrar a hipótese em algum lugar, e com isso você vai conseguir concluir o que você queria. Mas entenderam a mecânica do negócio? Você parte de uma coisa, que no caso é isso, você não parte da igualdade. Você poderia partir da igualdade da hipótese, que é aquilo ali, beleza, se está correto, você pode partir dela. Mas uma outra forma é essa que eu estou apresentando. Você sabe que você quer isso. Então, você parte dessa expressão e, trabalhando nela, consegue concluir o que você quer. Então, como a gente vai fazer isso aqui? É reescrever essa expressão. Tudo bem que essa expressão pode ser escrita assim, só fez a distributiva aqui no expoente, né? Então, 3 elevado a 2 que multiplica K mais 1 é 3 elevado a 2K mais 2, menos 1 aqui embaixo. Isso daqui, né, é uma soma na potência, então, na verdade, você tem esse negócio aqui aparecendo, né? É meio que o inverso do que a gente faz quando fala que é produto de duas bases com a mesma, né? Produto de duas potências com a mesma base. Então, você repete a base, soma os expoentes, né? Então, quando o expoente aparece como uma soma, você consegue desmembrar nesse produto. Então, você tem que 2K mais 2, na verdade, esse expoente de 3, isso fica a 3 elevado a 2K vezes 3 elevado a 2. Por que estou fazendo isso?
Porque o que a gente sabe é isso daqui, né? Certo? Em outras palavras, né? Isso aqui, ele é um 9, né? Porque 3 elevado ao quadrado, ele é 9, né? Então, ele é 9, 3 elevado a 2k vezes 9 menos 1. Então, o que aparece aqui, na verdade, é você manipular. Então, você tem que manipular as contas para encontrar, de alguma forma, essa expressão aqui. É isso que eu estou fazendo. Então, a expressão que onde a gente parte é algo que está assim. Você quer que isso daqui apareça claramente para você essa forma aqui. Então, por isso que eu separei, na verdade, aqui. Aqui ficou 2k aqui em cima. Aqui ainda tem o menos 1, vamos deixar ele quieto por enquanto. E aqui foi um traquejo, na verdade, de você sabe que 9 ele é igual a 8 mais 1, para justamente você conseguir, fazendo a distributiva aqui, separar e aparecer realmente nessa soma essa expressão que você sabe o que ela é. Entenderam? Então, muita atenção a essa mecânica, o porquê isso está sendo feito. Tem coisa que, por exemplo, você poderia olhar, pô, por que do 9 você está escrevendo como 8 mais 1? Eu estou escrevendo como 8 mais 1, você poderia pensar, por que você não escreveu como um 6 mais 3? Né? 9 é 6 mais 3 também, né? Então, na verdade, eu não coloquei isso porque justamente pensando no futuro. O futuro, você quer que apareça solitariamente aqui esse 3 elevado a 2k. E para aparecer a isso, foi por isso que ficou esse umzinho separado multiplicado a ele. Então, é um pouco como esse trabalho aí de tenta de um jeito, tenta de outro, até conseguir realmente fazer aparecer o que você sabia da sua hipótese. Tá? Então, quando chegou aqui, beleza, você já conseguiu encontrar a hipótese ali. Então, por quê? Nessa expressão, você conseguiu ver que você tinha essa hipótese aparecendo nela, nessa soma. Na hipótese, você sabe que 3 elevado a 2k menos 1 é um múltiplo de 8. Então, você consegue escrever esse pedaço como um múltiplo de 8 nessa soma. Então, essa soma que a gente tinha, você aproveita o primeiro pedaço, não mexe nele, mas o segundo pedaço, você tem a sua hipótese sendo aplicada. Você sabe que isso é igual ao múltiplo de 8. Então, você vai e escreve como múltiplo de 8. Isso daqui, cadê? É um múltiplo de 8. Então, isso daqui, agora você tem essa soma, e onde o 8 aparece nos dois termos, então você põe o 8 em evidência, então virou um múltiplo de 8. Então, qual foi a sua conclusão? É que essa expressão aqui, ela é de fato igual a um múltiplo de 8. Então, você tem que sim, o seu passo é verdadeiro. Beleza? Entenderam? Entenderam? Beleza. Ali no final, professor, onde ficou 8 vezes, aquele parênteses ali, a gente não precisa escrever naquela forma ali, né? 8 vezes uma constante. Não precisa, não precisa. Beleza. Eu só quis chamar mais atenção aqui para verificar que, de fato, isso daqui você consegue decompor de forma que o 8 aparece na sua decomposição. Tá? Isso foi o principal intuito disso. O que também aqui você conseguiria já enxergar, né? A soma de múltiplos de 8 é múltiplo de 8. Mas, né? Aí eu estaria requerendo um pouco mais do leitor. Então, por isso que eu fui até esse passo adiante, até aqui, e pronto, já fico satisfeito. Entendeu? Entenderam o que eu falei? O passo a passo e o porquê aparecer essas coisas aqui? Sim? Acho que sim, professor. Quem não entendeu? Ó, gente, essa é uma aula para tirar dúvidas, hein? É para fazer exercício e tirar dúvida. Na verdade, vocês não estão fazendo, né? Na verdade, vocês estão acompanhando o que eu estou falando, até para a gente aproveitar mais e ver mais exercícios, né? Quanto mais exercício, melhor. E eu fazendo junto com vocês. Até porque se eu exibisse assim, esse gabarito,
lá no Classroom somente, não sei se ficaria claro esse entendimento do porquê as coisas estão aparecendo. E, na verdade, esses pontos que eu quero chamar a atenção. Tipo, isso, tudo que eu estou fazendo aqui, tá claro? Então, se vocês não estão entendendo, perguntem que eu tiro dúvida, tá? Professor, por que o 3 elevado a 2k menos 1 virou 8 q? É o quê? Aqui? Embaixo, mais um pouquinho. Aí, na linha de cima, em cima dessa. Assim, 3 elevado a 2k vezes 8 mais 3 elevado a 2k menos 1. Ah, isso aqui? Aí na próxima, o que está depois da adição virou 8 q. Por quê? Porque isso daqui, ó, esse pedacinho aqui é igual a esse pedacinho aqui por conta disso, por conta da hipótese. É aí onde aparece a hipótese. 3 elevado a 2k menos 1 é isso, ó. 3 elevado a 2k menos 1. Isso é igual a 8q, pela hipótese de indução. Então, isso responde um pouco que o Isaac me perguntou até o porquê a gente põe ela aqui. Apesar de não provar nada, o intuito dela aparecer aqui na hipótese é para justamente você ter claro o que ela tem que aparecer no seu passo. Então, você, opa, aqui apareceu o que eu queria aqui, ó, apareceu, ó, isso daqui é igual a 8q'. Então, esse 8q, onde você vai substituir? Essa substituição foi, de fato, para você conseguir concluir que toda a soma é múltiplo de 8. Ok, entendi. Tá? Posso para a próxima? Uhum. A próxima é algo que a gente já viu, né? Essa também, n ao quadrado mais n é um número par. A gente viu essa técnica, que é a técnica direta, a gente só não viu essa técnica por indução, tá? De novo, assim como a número 1 teve esse intuito aqui, teve um intuito não só para reforçar a indução, mas para exibir um exemplo que a gente já sabe fazer de alguma outra forma. Eu só estou exibindo aqui essa forma por indução, mas a técnica direta vocês já sabiam fazer, porque a gente já viu. Então, da mesma forma aqui sobre essa questão, tá? A indução matemática, você vê que ela é muito parecida com essa daqui. Essa daqui, você dizer 8 divide 3 elevado a 2n menos 1, é muito similar a você falar n ao quadrado mais n é um número par. É muito similar porque, primeiro de tudo, você tem que fazer é entender qual é a expressão que você quer demonstrar, que é essa, né? Você quer demonstrar que n ao quadrado mais n é um número par. O que significa você dizer que essa soma, n ao quadrado mais n, é igual a um 2 que multiplica alguma coisa, certo? Você quer mostrar que isso aqui é verdadeiro para todos os naturais, apesar de não ter colocado isso aqui, né? Faltaria eu colocar isso. Para todo n natural, tá? Então, primeiro, a base é mostrar que P1 é verdadeiro, então é bem direto aqui. Você verifica que n ao quadrado é 1 ao quadrado, 1 é 1, isso a soma dá igual a 2, então o resultado aqui, ele de fato é um número par, então você tem que a base é verdadeira. Ok a base? Tá claro? Facinho? Sim? Você não pode repetir? Ok? A expressão que a gente quer é essa. É essa a expressão que você tem que mostrar por indução. É que n ao quadrado mais n é igual a um número par. Porque aqui, ó, é sempre um número par, isso quer dizer, é um número par, né? N que multiplica n ao quadrado mais n é igual a um número par, é igual a um 2m, onde, né, a gente não sabe quem é esse m, não precisa saber, mas é isso que a gente quer provar. Então, assim como as induções anteriores, primeira linha nela, você diz qual é a propriedade que você quer.
Depois você vai para as etapas. A primeira etapa é a base. A base é você mostrar que a propriedade vale para o primeiro natural, para n igual a 1. Então, para n igual a 1, né, o que é a P1? P1 que você quer mostrar, que eu não coloquei aqui, é que 1 ao quadrado mais 1, ele de fato ele é igual a um 2m. Vou botar um 2m', só para não confundir com esse m. Tá? Para algum m' pertencente aos inteiros. Isso você quer mostrar na base. E, de fato, a gente consegue mostrar isso aqui, bem diretão. 1 ao quadrado mais 1 é igual a 2. 2 é um número par. Então, você conclui que isso aqui é verdadeiro. Ok, Matheus? Perfeito. Tá bom. Então, para a próxima. Depois tem que ter... Opa. Hipótese e passo. A hipótese, de novo, ó, esse exemplo, na verdade, a 4 também, se for olhar a 4, é muito parecida com todas essas. É só para reforçar isso, eu não estou apresentando nada novo aqui. Só estou reforçando. E acaba que um exemplo ou outro agrega uma coisa ou outra nova. Tá? Então, a hipótese você só põe lá, ó, PK é igual, é a expressão que diz que Q ao quadrado mais K ao quadrado mais K é um múltiplo de 2. Isso significa ser um par. Essa forma de fazer o passo, o jeito que está aqui, é exatamente igual ao exemplo anterior. Eu não estou saindo aqui da hipótese e chegando ao passo. Eu estou dizendo o seguinte: eu quero mostrar que essa igualdade aqui é verdadeira. Eu quero mostrar que K não é mais K, é sim K mais 1. Então, K mais 1 ao quadrado mais K mais 1 é um número par. Isso é o que você quer mostrar, repetindo, não é o que você tem em mãos atualmente. O que você tem em mãos atualmente é a hipótese e, claro, você tem essa expressão aqui. Você quer concluir algo sobre essa expressão. Você quer concluir que ela é par. Então, você tem que trabalhar algo em relação a ela para conseguir concluir que, de fato, ela é um par. Ou você parte da sua hipótese e consegue, soma coisa do lado direito, soma coisa do lado esquerdo, faz algum malabarismo e consegue, sim, chegar a essa expressão. Mas o jeito que eu estou fazendo aqui é, tendo essa expressão, trabalhar nela, igual ao exemplo anterior. Tá? Então, o que significa trabalhar nessa expressão? Significa você desmembrar, colocar alguma coisa ali, mantendo uma igualdade que ainda existe nessa expressão. Para quê? Para conseguir encontrar a hipótese ali. Isso que a gente quer. É com essa expressão ver a hipótese aparecendo para substituir esse pedacinho que aparecer por um valor par. É isso que a gente está fazendo aqui. Então, essa expressão pode ser escrita como que resolve esse binômio aqui, né? Então, é um produto notável, K ao quadrado mais 2K mais 1, repetiu aqui, mais K mais 1, certo? Resolvendo essa continha aqui, K ao quadrado mais K mais 2K mais 2, só ajeitei melhor as coisas. Para quê? Para conseguir verificar, ó, esse pedaço aqui aparecendo, aquele aqui, olha aqui, bonitinho aqui, já está lá, na hipótese. Então, pela hipótese, a gente sabe que esse trequetinho aqui, ele é igual ao número par. Então, é nesse trequetinho aqui que você substitui por um valor par, ou seja, um 2m', porque é justamente o que a gente tinha da hipótese. Então, pela hipótese de indução, a gente consegue fazer essa substituição de boa. Entenderam? Uma coisa importante também que eu menciono aqui, que eu acho que já está claro para vocês, é que no passo você tem que mencionar onde a hipótese está aparecendo. Não adianta simplesmente no passo você chegar e falar, é assim, e pronto, acabou. Tem que usar a hipótese, porque é justamente o dominó que você assumiu por hipótese que vai fazer um papel importante para você conseguir derrubar o seguinte. Então, aqui você foi e conseguiu verificar
que nessa expressão que você tinha, aparecia um pedacinho nela que era a hipótese. Então, esse pedacinho nela, que é a hipótese, você substitui por um valor par. Então, pronto, você tem soma de 3 termos pares, acabou. Só coloquei em evidência para poder ficar mais claro, ou seja, mais evidente, que essa expressão é, sim, de fato, igual a um valor par. Então, da mesma forma como anterior, a gente conclui o que a gente queria em relação à propriedade em K mais 1. Tá? O item B eu não vou repetir, porque eu já fiz exatamente essa questão há, sei lá, 4 aulas atrás, há 3 aulas atrás, na aula sobre revisão de técnicas de demonstração. Eu só repeti ela aqui para mostrar como as duas técnicas são bem diferentes, mas provam a mesma coisa. Você vê, na verdade, o que for melhor. Algumas técnicas você consegue, assim, a indução é um jeito, você poderia fazer de um outro jeito. Algumas proposições acaba que por indução é muito mais fácil. Entendeu? Algumas outras a indução não se aplica, por exemplo, quando é algo que você quer provar que não seja para o conjunto, subconjunto dos inteiros. A indução não se aplica. Como eu mencionei na aula passada, a indução é uma consequência, ou a gente pode chamar, inclusive, de uma equivalência com o princípio da boa ordenação. O princípio da boa ordenação se refere a conjuntos ou subconjuntos dos inteiros. Tá? Ok? Posso para a próxima? Alguma pergunta? Está claro para vocês? Digam aí. De boa, de boa. Ok? Hum. Hum. Tem um novo tutor de Fundamentos de Programação. Que legal. Vocês sabem que eu sou coordenador do CDR de Fundamentos de Programação, né, de Python. Aí o tutor à distância saiu. Ele ganhou uma bolsa lá diferente, não sei o que, aí não pode mais ficar no CDR. Aí agora arrumaram um outro. Bom, é isso. Professor, Hum. pesquisador que faz mestrado e doutorado ganha para estudar? Ganha, pô. Ganha. Faça mestrado e doutorado. Por favor. Todos vocês. Mas não é pago o mestrado e doutorado? Não. O que pós-graduação é o que vem depois da graduação, né? Então, é o que vem depois, é pós, né? A pós-graduação, ela se divide em 2 áreas, basicamente. Na verdade, em 2 tipos, tá? Então, no mundo das pós-graduações, a gente tem 2. Sabe quais são os 2 mundos? O das privadas e das públicas? Não, Senso, estrito senso? exato. Então, tem o lato sensus e tem o stricto sensu, tá? São independentes. Você não precisa ter feito uma especialização, por exemplo, ou MBA, ou é algo que existe aqui, para fazer um estricto sensu. Não precisa. Assim como nem isso aqui tem que ter feito para fazer isso. O que você tem que ter feito é a graduação. É o que vem depois, né? Dentro do lato sensus, aí sim, geralmente é pago. MBA, especialização, enfim, tem alguns outros nomes aí que eles dão, mas isso aqui é para ser um B, tá? MBA. São tipos de pós-graduações que são pagas, inclusive são bem caras. Sei lá, às vezes é R$ 8.000, 13 mil, sei lá. Acho que a faixa de valor é bem alta, sim. Pelo menos para mim eu acho alto. Aqui, tá? Tem uma aplicação muito de mercado. Para quem quer se especializar em algo bem pontual, aplicável ao mercado de trabalho, faz um lato sensu. Estrito sensus, temos 2 aqui dentro. Sabe quais são? Sei não. É mestrado, doutorado? Isso aí. Então, aqui dentro do estrito sensus, temos mestrado e depois o doutorado.
Geralmente é assim que é feito. Primeiro você faz um mestrado, depois você faz um doutorado. Na verdade, eu fiz errado. Lato sensus, estrito sensus. E aqui sim. Aí você tem um mestrado e depois você tem um doutorado. Geralmente é assim. Tem Professor, lugar que aceita você fazer doutorado direto depois do mestrado, depois da graduação. Tem lugar que você não precisa fazer mestrado para fazer doutorado. Mas o procedimento natural, assim, é graduação, mestrado, doutorado. Eu fiz matéria junto, por exemplo, eu estava na graduação fazendo matéria de mestrado, mas a minha conclusão foi depois, entendeu? Eu já tinha concluído a graduação. Mas tem lugar que, por exemplo, o menininho da escola vai direto para o doutorado. Tem lugar que aceita gênios assim, então funciona dessa forma. Mas, enfim, o procedimento natural é assim. Aqui, tanto em públicas quanto em particulares, existem bolsas. A CAPES, CNPq, são órgãos de fomento federais. A CAPES é ligada à UNEC, né, ao Ministério da Educação, e o CNPq é ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. São órgãos que oferecem bolsas, órgãos estaduais, como está no estado do Rio, existe também a FAPERJ, que é um órgão estadual de fomento e dá bolsas, entendeu? Então, os alunos, eles recebem bolsas, geralmente, por um desses 3 órgãos de fomento. Podem ter outros, tá? Mas é o que ocorre mais naturalmente aí. A bolsa de mestrado é R$ 1.500, a bolsa de doutorado, ela é... Quanto foi a bolsa de doutorado? Eu acho que ela é 2.200, eu acho que é isso. Se é CNPq, ainda recebe uma taxa de bancada. A minha foi, por exemplo, a taxa de bancada é de R$ 400 por mês, além da bolsa, que é para comprar equipamento, para pagar a viagem em congresso, para poder usar para ser o equipamento de estudo, entendeu? CAPES não tem. A CAPES, ela até dá bolsa de essa taxa de bancada, mas ela se aplica, ela vai para a instituição, não vai direto para o aluno. CNPq vai direto para o aluno, na bolsa, a taxa de bancada, né? Aí, além disso, isso é o que a gente classifica em termos de estudo, né? Depois de que você não é mais estudante, né? Ou seja, você terminou o seu doutorado, o que aqui no Brasil a gente chama de doutorado, fora do país tem outro nome. Sabe qual é o nome que é dado fora do país? PhD? PhD. Então, PhD é simplesmente o doutorado que é fora do país. PhD significa doutor em filosofia. Não significa que você é um doutor em filosofia propriamente dito, mas tem uma coisa filosófica associada ao doutorado de dizer que é quando você tem pleno conhecimento filosófico sobre o assunto que você está estudando, não sei o quê, blá, 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 blá. Então, você é um doutor em filosofia no assunto lá, entendeu? Então, é mais ou menos assim. E aí, isso, quando você acaba aqui, acabou o máximo que você poderia alcançar, como estudante. Depois, existe estágio. E aí, estágio é o que a gente chama de pós-doutorado. Pós-doutorado é algo que vem após o doutorado, que você pode fazer se você quiser, se você tiver condições, enfim. Você também recebe bolsa para isso. Também esses órgãos de fomento pagam bolsa de pós-doutorado. A bolsa de pós-doutorado é R$ 4.100 hoje, tá? Ela não é um título acadêmico. Isso daqui é um título acadêmico, isso aqui é um título acadêmico. Então, por exemplo, eu sou doutor, eu sou mestre. Se você tem MBA ou especialização, você é especialista. Você tem um título acadêmico para aquilo. Pós-doutorado não é título. Então, apesar de eu ter feito 2 ou 3 pós-doutorados que eu fiz, isso não me dá um título de eu sou um pós-doutor. É um estágio. Então, pós-doutorado é um estágio, onde você fica numa universidade fazendo pesquisa. É o que fora do país existe muito quando se fala o cara é pesquisador de tal lugar. Então,
pode ser sim que ele tenha uma função vitalícia como pesquisador, ou pode ser que ele esteja ali temporariamente no estágio de pós-doutorado, entendeu? Então, você desenvolve sua pesquisa, não tem tese a defender. Aqui, a gente, para concluir, tem que ter uma tese, tem que ter concluído uma tese. Aqui, tem que ter concluído uma dissertação no mestrado, na tese, no doutorado. No pós-doutorado, não tem. Não tem um objeto específico que você tenha que fazer. É o estágio de pesquisador. E aí, claro, você vai desenvolvendo as coisas, né? Mas não tem um título, então também não tem uma avaliação, de fato, para dizer você concluiu com honraria do seu pós-doutorado, por exemplo, entendeu? Não existe isso. É mais ou menos assim que funciona. Então, deu vontade de seguir. Antes disso, na verdade, é o que se enquadra a vocês hoje, é dentro da graduação fazerem iniciação científica. Iniciação científica é um meio de você já ser meio que apresentado a uma pesquisa acadêmica que é feita pelos professores, né? Inclusive está aberta a Bolsa PIBIC. A Bolsa PIBIC, acho que tem I aqui. Ou não, PIBIC, agora já não lembro. Tem A aí. bolsa não foi PIBIC quando eu fiz, tem I? Ou não tem I? Tem I, tem I. Então é PIBIC. É uma bolsa que é dada pela CNPq. Ela é dada pela CNPq, mas não é o CNPq que te paga exatamente a bolsa. Na verdade, eu nem tenho certeza disso. Mas ela dá a bolsa para a UF. Então, ela pega a bolsa, dá para a UF, aí a UF vai e dá para você, aluno. Tá? Então, é mais ou menos assim que funciona. O aluno recebe, inclusive a avaliação é feita pela UF. Então, o professor, juntamente com o aluno, submete um projeto de pesquisa, e aí ele vai ser aprovado por um crivo lá dentro da UF, que vai, não, beleza, merece a bolsa. E aí te paga uma bolsa por mês para você trabalhar como, não trabalhar, né, mas para você trabalhar no projeto de pesquisa do professor, entendeu? Trabalhar na iniciação científica. Aí você estuda um tema de pesquisa que ele faz, geral, às vezes você consegue, inclusive, fazer um artigo junto com o professor, colabore, entendeu? Isso é interessante para você ficar habituado, principalmente se você quiser fazer um mestrado. Você ter feito uma iniciação, você entende um pouco o funcionamento da pós-graduação nesse sentido, entendeu? Isso é muito interessante, eu aconselho vocês a fazerem também. Está aberto, inclusive, eu acho que é 5 de maio o deadline para submeter o projeto. Professor, a contribuição do aluno na iniciação científica é relevante mesmo para o trabalho ou é só para iniciar o estudante É a pesquisa relevante, científica? sim, é relevante. É claro que depende muito de professor para professor, de projeto para projeto, né? Mas, por exemplo, quando eu fiz foi muito importante para a pesquisa. Inclusive, no meu mestrado, eu usei um monte de coisa que eu já tinha feito na iniciação científica. Então, foi bem proveitoso. De modo geral, é para ser sim. Na verdade, o que é feito, né? É um parênteses bem grande, só com uma pergunta bem pontual que você me fez, né? Mas, enfim, na iniciação, qual é o intuito, pelo menos ao meu ver? É que você, como aluno, tenha uma visão bem global, assim, sobre o tema. Então, você tem vários assuntos aqui e tal, você tem uma visão bem global sobre um tema de pesquisa. O que é feito e tudo mais e tal. Então, você sabe, você vai terminar a sua IC sabendo o que existe, não necessariamente sabendo com profundidade, mas é uma coisa que se chama entender em largura. Quem conhece grafos, já estudou grafos, entende quando eu estiver falando algo em largura e algo em profundidade, né? Algo em largura é quando você entende o que tem à sua volta. Isso é você enxergar bem em largura. Em grafos a gente usa muito esse conceito. Enxergar em profundidade é quando você se especializa muito em uma única coisa e vai nela. Isso é um pouco o que a gente faz no mestrado. Então, no mestrado, você meio que, ok, você já sabe o que existe de modo geral, não com tanta profundidade, mas sabe o que existe, mas no mestrado você meio que foca numa coisa muito pontual e nela você estuda muito. Então, no mestrado, o intuito é um pouco esse.
em que aqui, de modos muito em linhas gerais, é entender um pouco, pode ser que nesse entendimento de um pouco de cada coisa, você consiga fazer uma contribuição relevante aqui. Pode ser, entendeu? Não é regra, mas pode ser. Não é exigido isso também, mas pode ser. No mestrado, nem no mestrado isso é exigido. Não é exigido que nada novo seja feito no mestrado. É exigido que você tenha um conhecimento profundo sobre o tema que você está estudando. Isso é o mestrado. Então, você pode, eventualmente, fazer uma dissertação de mestrado fazendo uma revisão de literatura super forte sobre o seu tema de pesquisa. O que é aconselhável hoje em dia, inclusive para a pontuação de programa de pós-graduação, que isso é um processo mais burocrático, é que já no mestrado a pessoa já tem uma contribuição relevante na área. Então, já tenha um artigo e tal. Isso tem sido aconselhável cada vez mais cedo o aluno já ter essa maturidade para entender fortemente o assunto e contribuir com algo novo. O que não é algo também super absurdo de se fazer. Mas, enfim, são coisas viáveis, sim. Tá? Isso é no mestrado. No doutorado, aí você tem que, sim, para poder defender, não só entender super profundamente o assunto, mas contribuir de modo relevante no assunto. Isso é o que é exigido no doutorado. Entendeu? Entendi. A sua contribuição no doutorado foi o quê, professor? Eu trabalhei com temas diversos, né? Eu trabalhei com grafos, eu trabalhei com biologia computacional, trabalhei com problemas em strings, né? Strings, permutações e tal. Trabalhei com um pouquinho de computação quântica também. Então, mas a essência foi isso. Foi problemas em grafos dentro com aplicações em biologia computacional. Foi mais ou menos isso. Entendeu? Aí, enfim, mas aí teria que falar aqui bem fortemente, eu teria que entrar no assunto, entendeu? Mas, enfim, são coisas que têm aplicações nessa área. Tem problemas de diâmetro em grafo, problemas de gerar algoritmos aproximativos, que é uma coisa que na minha área a gente faz muito. Enfim, nessa área aí, entendeu? Aí em tudo a gente tem que usar isso, ó. Demonstração matemática, e o que eu estou ensinando para vocês, é uma coisa que faz parte do dia a dia lá quando a gente está desenvolvendo coisas novas. É saber provar aquilo que você está querendo. Eu quero provar que o algoritmo funciona com esse tempo computacional. Então, a gente usa muito indução para fazer isso, por exemplo. A recorrência, os algoritmos recursivos que vocês conhecem, se aplicam muito à recorrência, que a gente vai ver na aula que vem, que vai se aplicar muito à análise de algoritmos que vocês vão ver no futuro em alguma disciplina aí. Vou tentar falar muito por alto sobre isso na aula que vem. E a indução casa tudo para você mostrar que, de fato, a sua análise recursiva funciona com tal número de passos na sua prova por indução. Então, tudo se junta no final, entendeu? Entendeu? Posso voltar? Entendi, sim, pode? Beleza. Então, essa foi a 3, né? Acho que eu já acabei a 3, né? A 4. A 4 eu vou falar dela rapidinho, tá? Porque, na verdade, essas que vêm depois aqui, acho que exige um pouco mais de atenção, enquanto que essa 4 é meio que um repeteco das anteriores. Claro que muda, né, o enunciado e tal, mas, enfim, não muda muito a mecânica. Eu quero provar que n ao cubo mais 2n é divisível por 3 para todo n natural, usando o princípio da indução matemática. Então, você tem que, primeiro, ter claro a sua propriedade, que é essa expressão ser um múltiplo de 3. Para algum, né, então, ser múltiplo de 3 é poder ser escrito como um 3Q, para algum Q que pertence aos inteiros, para todo n pertencente aos naturais. Você poderia até aqui se restringir, né, já que isso daqui, n, é sempre um valor natural, e aqui não tem nada negativo aparecendo, você poderia restringir, então, aqui pertencendo aos naturais. Mas, enfim, não precisava também exigir essa restrição aqui exatamente, tá? Então, funciona assim, para algum, né? É algum que pertence aos inteiros, tudo bem, é um que pertence aos naturais, tá? Esse que a gente quer se referir com mais detalhe, caso fosse necessário. Mas não precisa.
A base, então, é o primeiro natural, n igual a 1. Então, n igual a 1, você verifica que 1 ao cubo mais 2 vezes 1, isso daqui é igual a 3, né? Então, poderia botar aqui já direto 3, não precisa ter esse 3Q. O que é múltiplo de 3? Poderia repetir o texto exatamente dos exemplos anteriores. Ok para a base? A hipótese, sem nenhuma novidade também, você só vai pôr lá o que você quer supor, é que a propriedade em K é verdadeira, ou seja, essa igualdade aqui é verdadeira. Aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei até... Ah, não, tá certo. K natural, Q, linha, inteiro. Beleza, só invertir a ordem, né? Tá? E aqui, de novo, é exatamente como a gente fez nos exemplos anteriores. O que a gente quer mostrar é essa igualdade. O que vai ser feito partindo da expressão do lado esquerdo, desenvolvê-la para conseguir encontrar a hipótese nela. O que significa, então, o que é K mais 1 elevado ao cubo? Infelizmente, não tive tempo, mas eu recomendo. Alguém assistiu às aulas que eu não cobrei nesse período de vocês? As aulas sobre binômio de Newton e triângulos de Pascal? Alguém assistiu? Quem tiver assistido vai ganhar uma bala Juquinha. Ninguém assistiu, né? Pô, professor, eu não assisti porque eu já estudei essas matérias. Você não viu como eu ensinei. Caraca. Pô, assiste aí, gente. A aula é super legal. É, a fórmula binomial, na verdade, ela é super importante para vocês no futuro, aí, caso, claro, né, vocês já usem algo do tipo aí. Mas, enfim, é bem legal. Assista lá, tá? Assiste lá, Isaac. Pô, não custa nada. Só um pouquinho do seu tempo. Pô, professor, os assuntos que eu não vejo, que eu não vi em outro lugar, eu assisto lá. Ah, Mas esses eu já vi. Estudei pro Enem e estudei um pouco por fora também. caraca, Isaac, assiste lá, Isaac. Não custa tudo de novo, não. Vou dar uma olhada lá, Pô, professor, pode deixar. é uma aplicação de combinação. Você sabe demonstrar a forma binomial? A forma binomial diz que o somatório de i de 0 até n para i, não, para a combinação de n tomado i a i é a elevado a n menos i vezes b elevado a i. Isso daqui é exatamente igual à soma a mais b elevado a n. Você sabe demonstrar essa igualdade aqui? De maneira nenhuma. Ah, eu ensino isso lá. E isso é uma aplicação de combinação. É uma aplicação do que a gente viu nas aulas aqui, sim, do de vocês, de combinação. Então, eu demonstro isso lá. O porquê que isso daqui é igual a isso. Então, isso se justifica o porquê o K mais 1 ao cubo, ele, de fato, ele é igual a esse trequetinho aqui. É a aplicação dessa fórmula. E essa fórmula eu demonstro lá nessa aula sobre binômio de Newton. Inclusive, o triângulo de Pascal, por exemplo, quando eu falo lá, você deve lembrar, talvez, teorema das linhas, teorema das diagonais, teorema das colunas. Uma das formas de demonstrar a corretude do teorema das linhas, teorema das colunas, teorema das diagonais, relação de Stifel, por exemplo, é usando indução. Na aula lá eu falo que eu trabalho a indução lá, mas como não tinha ensinado ainda, falo bem por alto e aqui agora eu conseguiria aplicar a indução para de fato demonstrar o teorema das colunas, o teorema das diagonais. Poderia utilizar aqui, só não coloquei porque não foi conteúdo que eu ensinei, né? Que está lá atrás, faz parte do triângulo de Pascal, tá? Então tem coisas relevantes lá sim que talvez você não tenha visto isso em outro lugar, tá? Dá uma olhada lá, não só você, mas como todo mundo. Beleza. Eu quero mais visualização, tá claro que eu quero mais visualização do meu vídeo também, pô. Quero mais inscritos também. Vocês se inscreveram? Todo mundo está aí? Vocês nem se inscrevem? Ó, vamos lá, deixa eu continuar. Então, jabá à parte, né? Ó, isso daqui foi só resolver esse binômio, né?
elevado a 3. Então, você tem aqui esse resultado. Isso daqui eu só resolvi, então ficou isso daqui. Ajeitando melhor a expressão, nunca perdendo a vista que você quer encontrar essa soma. Então, você vê que ela aparece aqui, ó, K ao cubo, ó, aqui, e você tem um 2K aqui aparecendo. Então, ela você juntou, virou esse negócio, certo? O 3K ao quadrado mantive, cadê? 3K, aqui 3, né? Mais 3, mais 3. Tá faltando esse 3K, eu não botei aqui, né? Faltou botar mais 3K aqui também, certo? Mas é mais um múltiplo de 3, né? Então não tem problema. Mais 3K, faltou botar aqui. Então ficou, né? K ao cubo tá aqui, 2K tá aqui, 3K ao quadrado tá aqui, 1 mais 2 é 3, faltou pôr o 3K que aparece aqui, ok? Então faltou ele aqui, coloquei ele aqui agora, tá? Então, isso daqui é o que a gente tem por hipótese, que é sim um múltiplo de 3. Então, agora substituindo, você tem que essa soma, né? K ao cubo mais 2K, mais 3K ao quadrado, mais 3. Faltou por aqui mais 3K, certo? Isso é igual a 3Q', né? Porque é pela hipótese, esse pedaço é igual ao múltiplo de 3, perdão, ao múltiplo de 3, somado a múltiplo de 3, que é 3K' mais 3 mais 3K. Então, pondo o 3 em evidência, ficou o quê? Q' mais K ao quadrado mais 1 mais K. Então, ficou aí. Fala aí. Quer falar, Thiago? Ah, beleza. Então, chegamos à conclusão onde queríamos, tá? Eu vou passar para adiante, porque essa daqui, na verdade, poderia até ter pulado, né, para aproveitar melhor o tempo. Mas vamos lá, deixa eu passar para a próxima. Professor, só uma Fala. pergunta rapidinho. Ali no passo, se a gente já pudesse provar que o resultado era divisível por 3 sem utilizar a hipótese, poderia? Não. Aí não seria uma demonstração por indução. Aí você nem precisaria ter hipótese, base, nem nada disso. Você poderia demonstrar de modo direto. Ou qualquer outra técnica. Tá? Entendi. Beleza. Bom, aqui essas 5 também não tem muita diferença. A única diferença é o Excel, um pouquinho a mais de contas que foi colocado. Mas é o seguinte, a dificuldade, talvez um pouco maior aqui, é em relação a essa soma. Olha como vai alterando. Isso daqui é 1 ao quadrado menos 2 elevado a 2, mais 3 elevado a 2. Depois vai ser aqui menos 3 elevado a 3. Depois vai ser mais, 3 elevado a 2. Depois mais 4 elevado a 2. E assim vai por diante. Vai continuando assim. O que isso significa? Que, de modo geral, se você para no enésimo termo, a sua escrita é assim, ó. Vai ter 1 menos 1 elevado a n menos 1 vezes n ao quadrado. Olha como isso se aplica aqui. Então, aqui nesse primeiro termo, como é que ficaria? Menos 1 elevado a n menos 1, né? Então, n é 1, ok? N sendo 1, significa que n menos 1 é igual a 0. Então, aqui fica 0 e aqui fica 1 ao quadrado. Menos 1 elevado a 0 é 1. Então, na verdade, o resultado disso é 1 ao quadrado. O próximo é menos 1 elevado, n aqui é 2, né? Então, é 1, 2, 3, e aqui até n, né? Os termos, né? Então, n é 2, né? Menos 1 elevado a n, que é 2, menos 1 dá 1, vezes 2 elevado ao quadrado. Então, aqui você vê que fica, de fato, igual a menos 2 ao quadrado, igual aparece aqui.
O próximo, você repara que a paridade vai mudar do expoente, o que vai implicar exatamente na alteração do sinal. Aqui seria positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. E aqui, de modo geral, se escreve dessa forma, tá? Então, você quer provar que essa soma é igual a essa expressão. Não tem muito mistério, na verdade, em relação ao que a gente já viu no primeiro exemplo da última aula. Você poderia, a partir da sua hipótese, somar o que está faltando dos dois lados e tal, e conseguir encontrar o que você quer. Aqui tem um jeito um pouquinho diferente, tá? Que, na verdade, nem tem grande diferença assim com o que a gente fez lá na aula em relação ao exemplo passado, lá na aula. Então, primeiro, é dizer qual é a propriedade que é essa. Depois, é a base. Então, o que é a base é mostrar que é verdadeira a propriedade em relação a n igual a 1, porque é o primeiro natural que existe. Então, o que significa você dizer o que é a expressão desse lado esquerdo? A expressão do lado esquerdo é simplesmente você ter aqui, né, igual eu fiz aqui a continha no canto, menos 1 elevado a zero vezes 1 ao quadrado, ou seja, 1 ao quadrado. Quanto dá 1 ao quadrado? É exatamente 1. Então, do lado esquerdo, você sabe que dá 1. Você tem que verificar que, de fato, o lado direito também deu 1. E isso, se você faz, só substitui os valores e verifica a conta, certo? Menos 1 elevado a zero, que multiplica n, que é 1, que multiplica n mais 1, que é 2, dividido por 2. Isso daqui dá igual a 1. Então, realmente, o seu lado esquerdo está igual ao lado direito, a propriedade em 1 é verdadeira. A hipótese, posso passar por ela, porque você já entende o que é a hipótese. O passo, você vai, então, colocar primeiro o que você quer provar. Você quer provar que essa soma, no caso aqui agora, indo até k mais 1 e não até k, que é como aparece aqui na hipótese, ela é igual a essa expressão em relação a k mais 1. Eu poderia ter repetido esse finalzinho aqui e depois somar com esse carinha novo, que é ele que vai agregar ao próximo termo nessa soma, em relação à sua hipótese, tá? Mas é a soma desses k mais 1 primeiros termos. Eu sei que é k mais 1, porque aqui tem, ó, 1, 2, 3, vai até k. Aqui, 1, 2, 3, vai até k mais 1. Tudo que está aqui na hipótese, ela aparece aqui no passo também, assim como tudo que aparece aqui, também aparece aqui no passo, agora não sendo em função de n ou sendo em função de k, mas em função de k mais 1. Então, por isso que aqui onde era menos 1 elevado a k menos 1, em relação a k, vai ser menos 1 elevado a k, porque é o anterior ao k mais 1. Aqui era o n, né? Aqui, então, era o n, onde aqui era o k. K, k. Aqui é k mais 1 em relação ao k mais 1. E da mesma forma aqui, vai ter, então, o k, porque antes, né, era o anterior do k é o k menos 1, o anterior do k mais 1 é o k. Depois vai ter o k, ou seja, esse termo, então vai ser o k mais 1, k mais 2. Então, pronto, essa é a expressão que você quer obter. E aí eu repito, ponha primeiro essa expressão. É nessa expressão que você vai ter noção, que você tinha, o que você quer, para onde você vai, de onde você veio. Tudo isso vai estar aqui. Tá? O que significa essa soma? Significa você ter a soma da sua hipótese, que é justamente o que está aqui, a hipótese de indução, somado ao último termo que você tem aqui. Essa soma, ela é igual aqui. Pela hipótese de indução, esses k primeiros termos é igual a essa expressão. Então, você vai, esse pedaço você substitui por esse pedaço, porque é da hipótese de indução. Esse pedaço você mantém. É exatamente como a gente viu no primeiro exemplo, na aula passada. Você tem a sua hipótese, que é essa soma, que é essa igualdade, pegou o último termo, somou igualmente de ambos os lados. Basicamente é isso. Só que aqui a escrita é um pouquinho diferente, né? Não botei exatamente dos dois lados assim e tal. Mas é uma forma possível de se fazer. Repara que, de modo algum, eu estou começando com essa igualdade sendo verdadeira. Isso você nunca pode fazer.
O que você pode fazer, na verdade, é a partir dessa expressão conseguir chegar a essa, é isso que a gente está fazendo aqui, tá? Então, pela hipótese, você só substituiu, então, essa soma por essa expressão de acordo com a hipótese. Depois, eu não vou entrar em detalhes por conta do tempo, mas só foi resolver a conta. Não teve nada de coisas além aqui sendo feitas. Nada de coisas que não fossem matemática básica, tá? Que foi o quê? Uma coisa que é importante, não, na verdade tem uma coisa importante aqui, tá? A gente sabe que a gente quer concluir isso, tá? Então, esse menos 1 elevado... Ops, perdão. A gente quer concluir isso daqui, certo? A gente quer concluir isso. A gente quer concluir que essa soma é igual a essa expressão. A gente quer concluir isso. Então, nunca perca de vista o que a gente quer. A gente quer que apareça o menos 1 elevado a k. O que a gente tem nessa expressão? Nessa daqui, nesse ponto? A gente tem o menos 1 elevado a k menos 1 aqui, e a gente tem o menos 1 elevado a k. Mas a gente quer que tenha menos 1 elevado a k. Se a gente quer isso, põe isso em evidência. Então, põe esse menos 1 elevado a k em evidência. Mesmo que aqui sobe coisa que você não quer. Você não quer que apareça esse menos 1 elevado a menos 1. Mas você põe ela em evidência aqui, porque aqui já vai resolver o seu caso, já vai vir para cá para fora, aqui vai sobrar alguma coisa que você trata depois, mas o principal ponto de você já pôr o que você quer em evidência é porque você sabe que você quer ter isso. Então, é ele que você vai evidenciar na sua expressão logo. Depois você trata o que falta, tá? É por isso que eu botei aqui em evidência esse menos 1 elevado a k e não coloquei, por exemplo, menos 1 elevado a k menos 1. Poderia, em algum momento você chegaria também a esse resultado. Mas aqui fica mais direto, tá? Então, colocando menos 1 elevado a k em evidência, o que sobra aqui? Quando você escreve menos 1 elevado a k menos 1, é a mesma coisa de que você escrevesse menos 1 elevado a k, que multiplica menos 1 elevado a menos 1. Somos expoentes, né? Então, fica menos 1 elevado a k mais menos 1, ou seja, k menos 1. Então, por isso que só sobrou isso. E esse pedaço aqui sobrou aqui, esse pedaço aqui sobrou aqui. Dando continuidade a isso, então, o que você tem, só coloquei aqui o mínimo múltiplo comum dos dois termos, né? Uma soma de duas frações. Esse 2 veio multiplicando para cá. Resolvendo as contas, e aqui você pode colocar melhor esse k mais 1 em evidência aqui. E, de novo, aqui você poderia pensar em sair resolvendo essa conta aqui, resolver esse produto notável aqui, chegar a um k ao quadrado e aparecendo na história, mas vai com calma, porque aqui você quer que apareça esse k mais 1. Então, e aqui tem k mais 1 e tem k mais 1, então você não precisa resolver esse produto notável, não precisa resolver esse produto notável aqui. Bota o k mais 1 em evidência. Botando o k mais 1 em evidência aqui, o que sobra aqui é esse pedaço, tal como está aqui, e o que sobra aqui é o 2 multiplicado por k mais 1, porque é k mais 1 ao quadrado, é o que estava, né? Pronto. Então, agora você consegue resolver, dando continuidade, né? Menos 1, que estava lá, elevado a menos 1, isso aqui é exatamente igual a menos 1, tá? Então, ficou o menos k como tinha lá, o 2k mais 1 lá, resolvendo a conta, você vai ver que você vai chegar a isso aqui, e pronto. Isso aqui é igual a k mais 2, tá? Então, concluiu o que você queria por indução. Ok? Foi muito rápido? Foi? Acho que é rápido não, mas ali a parte da... É bem complicadinha ali a equação. Aqui, né? Ou aqui. Enfim, então por isso que é importante você ter no início essa clareza de onde você quer. Você quer isso. É onde você quer. Então tudo que estiver aparecendo aqui, você tenta ver o que já não está igual ali.
O que já não está é esse pedaço. Ou o que já está igual ali é esse negócio aqui. Então, ele você tem que evidenciar em relação ao que está aqui. É claro que eu estou mencionando isso em relação a um exemplo, mas cada caso você vai tratar um pouquinho diferente, mas nunca perdendo de vista o que você quer. Tá? Gente, eu tenho mais duas questões. Eu acho que vou deixar elas para depois, vocês vejam elas aí. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, temos 1 minuto. Isso daqui eu vou pular. Eu recomendo que vocês vejam o gabarito, vou postar o gabarito. Essa 2 aqui, eu não preciso fazer agora, porque inclusive ela envolve relação de recorrência, que eu vou falar na aula que vem. Eu já falaria hoje, se tivesse tempo, sobre, inclusive aplicando nesse exemplo, mas aí na aula que vem, como eu vou ensinar o que de fato é uma relação de recorrência, e inclusive qual é a relação disso com expressões recursivas, como você já sabe de programação, vamos deixar lá para depois, que aí com a aula que vem a gente consegue fazer essa questão melhor, tá? Essa 6 aqui não tem muito a diferença dessa última questão que a gente fez, tá? Vocês olham o gabarito, eu posso voltar nela de novo, na verdade é até bom que eu volte nela de novo, para vocês verem mais um outro tipo diferente de resolver a indução, mas não muda muito em relação ao que a gente já fez, só o que foi feito aqui foi diferente, porque indo um pouco mais para cá para frente, vocês vão ver que esse termo aqui apareceu magicamente. Foi colocado esse K mais 1, tanto multiplicando o denominador quanto multiplicando o numerador, porque a gente queria que o denominador aparecesse isso daqui, esse K mais 1 fatorial no denominador. E a gente não tinha, a gente tinha esse negócio aqui, ó. A gente só tinha esse K fatorial. Então, a gente coloca o que está faltando. O que está faltando, lembra que anteriormente, no exemplo anterior, era somar a mesma coisa em ambos os lados? Aqui é uma multiplicação. Então, foi o efeito de você multiplicar tanto no numerador quanto no denominador por um mesmo termo. Porque isso daqui é igual a 1, né? Então, você pode colocar isso sem problema. Mas o intuito não foi para depois você cortar, porque senão você estaria saindo do lugar. O intuito de você colocar algo multiplicando o numerador, multiplicando o denominador, é somente porque você quer que no denominador apareça isso. E o que você tem até então, até antes de colocar isso, o que você tem é somente um K fatorial aí, tá? Então, com isso em mente, e olhando o gabarito, vocês vejam se faz sentido essa resolução, tá? E aí vocês vão ver que vai se encaixar muito bem para resolver essa questão. Tá legal? Na aula que vem a gente dá continuidade a isso tudo aí. Beleza? Beleza. Aqui é a resolução dessa última aqui. Tá? Tá, então vou encerrar, gente. São 8h01, vocês têm aula agora, né? Tem a próxima aula. Qualquer coisa pode perguntar. Vou encerrar a gravação aqui, mas se tiver alguma pergunta, podem fazer, tá?